Prezados irmãos e irmãs, nós nos aproximamos da celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, do mistério da nossa salvação, o mistério da encarnação. Deus desceu do mais alto dos céus e veio habitar no meio de nós, se fazendo homem no ventre puríssimo da Virgem Maria, em tudo igual a nós, menos no pecado. E como nos dizia São Paulo na segunda leitura de hoje, na sua carta aos Romanos, este mistério estava mantido em sigilo desde sempre. Um mistério mantido em sigilo, um mistério em segredo. E este mistério agora foi manifestado, foi conhecido e manifestado aos homens por determinação, conforme determinação do Deus eterno. Conforme determinação do Deus eterno, este mistério que estava em sigilo tornou-se conhecido. E esse mistério tornou-se conhecido para nos conduzir todos à obediência da fé. A obediência da fé, porque é pela fé que nós então participamos deste mistério. É pela fé que nós somos conduzidos ao mistério de Deus, ao mistério da encarnação, esse mistério que nós vamos celebrar no Natal. Mas vejam, meus irmãos, este mistério tão grande, esse mistério tão excelso, se manifestou de uma forma tão pequena, num escondimento, como diz São Paulo, um mistério escondido que foi manifestado. No entanto, foi manifestado no escondimento da história humana, no pequenino das nossas vidas e ainda nas humildes decisões de nossa existência. Esse mistério tão grande, ele foi manifestado e foi acolhido por pessoas tão simples. Vejam como Deus faz. Deus revela o seu mistério. Deus manifesta o seu mistério, o mais profundo do seu ser, em realidades consideradas aos olhos humanos insignificantes. Quando nós olhamos, por exemplo, para o sacramento, sobretudo o sacramento da Eucaristia, um Deus tão grande que desce do céu e se esconde por detrás do pão consagrado e do vinho consagrado. O Deus Todo-Poderoso escondido no mistério do sacramento, no pão, escondido no pão. Esse mesmo Deus também se revela a nós pela palavra, a palavra que, se formos ver, a palavra dita, a palavra proclamada, a palavra pregada, se faz tão pequena, sobretudo porque esta palavra usa de nós, pastores, pregadores, que somos também tão pequenos diante deste mistério tão grande, e no entanto, o próprio Deus é quem está escondido por detrás desta palavra, por detrás desta pregação. E ainda, um mistério de um Deus tão grande que se faz presente por detrás de uma criança tão frágil como o menino de Belém. E até hoje, o Deus que se faz escondido no outro, no pobre, no desprotegido, no indefeso, de tal forma que o próprio Jesus mesmo nos disse: todas as vezes que vocês derem um copo d'água sequer ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão dando, é a mim que vocês estão servindo. Por isso, então, vejam, o mistério de Deus tão grande se revelou na simplicidade da vida humana. Por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra 3 pessoas que se deixaram também conduzir por esse mistério. 3 pessoas que servem de modelo para nós, para que nós também procuremos imitá-los. Nós, na pequenez da nossa vida, nós, nas fragilidades que cada um de nós trazemos, somos convidados a adentrar nesse mistério tão grande que nós vamos celebrar daqui a alguns dias,
que é o mistério do Natal. O Deus que veio ao encontro da nossa humanidade. O Deus que veio para que nós pudéssemos ir. O Deus que assumiu a nossa humanidade. O Deus que se fez homem para que nós pudéssemos ser divinos. O Deus que veio à terra para que nós pudéssemos ser conduzidos ao céu. E Ele vem a cada um de nós. O advento, essas 4 semanas que hoje nós estamos concluindo, esse 4º domingo, essa 4ª e última semana, nos ajudou a perceber exatamente isso. O Senhor vem, mas Ele espera encontrar um coração disposto, um coração aberto. Ele espera encontrar alguém que diga sim, eu aceito. E o Senhor virá e realizará em nós o grande mistério da salvação, mistério pelo qual Ele veio já há mais de 2000 anos atrás. Mas vejamos então essas três pessoas que hoje servem de modelo para nós. O rei Davi, que nós vimos na primeira leitura, José e Maria no Evangelho. Quem foi o rei Davi? O rei Davi era um humilde pastor de Belém. Ele era o mais novo dos filhos do velho Jessé. E Deus o escolheu para ser rei e para fazer dele uma dinastia, ou seja, uma descendência que duraria para sempre, uma descendência da qual nasceria o Messias. E Davi, na sua pequenez, na sua humildade, disse sim a Deus. Foi escolhido por Deus para ser rei. E Deus estabeleceu nele um reino definitivo, porque dele viria, da raiz de Jessé, viria o Salvador. E Deus o escolheu. Mas Davi então desejava humildemente, a primeira leitura de hoje nos diz, que ele desejava humildemente construir uma casa, um templo, para que Deus pudesse ali habitar. E aí Deus diz, não, Davi. Sou eu que vou construir uma casa. Sou eu que vou estabelecer a minha morada entre os homens. Sou eu que vou construir uma casa que não se dissolverá. Uma casa que não cairá. Uma casa firme, uma casa estável, uma morada na qual eu irei habitar para todo sempre. E assim a sua descendência, a sua dinastia será para todo sempre. Por quê? Porque por meio dela eu irei habitar, eu irei construir a minha morada, diz o Senhor. E que morada é essa que Deus construiu? A morada que primeiramente Ele habitou no seio da Virgem Maria e se fez homem. A morada da humanidade. Essa é a morada de Deus. Davi queria construir uma igreja, um templo, uma casa para Deus habitar. Mas Deus diz, não, a morada será o coração dos homens. A morada será a humanidade. A humanidade será a minha morada, aonde eu habitarei para todo sempre. E assim Deus fez, e assim Deus cumpriu. No entanto, vejam, meus irmãos, vejam a bondade do Senhor. De um simples pastorzinho como Davi, Deus fez nascer o Salvador, que estabeleceu a sua morada entre nós e que reina para todo sempre. Deus faz de pessoas pequenas, Deus faz de pessoas aos olhos do mundo insignificantes até, de pessoas que aparentemente não teriam capacidade nenhuma, humanamente falando, mas no entanto Deus estabeleceu e Deus fez ali com algo grande. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus quer fazer também na vida de cada um de nós. Deus quer nos fazer coisas grandes. Deus quer nos conduzir para as coisas grandes, que é o céu, que é a salvação. Por isso Ele veio habitar no meio de nós. Portanto, esse mistério que estava escondido foi manifestado a nós. Basta que nós agora obedeçamos a Ele com fé, para que Ele realize em nós a sua morada, como realizou em Davi e quer realizar em cada um de nós. Depois vemos o segundo modelo
para nós na liturgia de hoje: José. Pensemos em José, naquele que tinha recebido como prometida em casamento uma jovem, uma virgem mocinha chamada Maria. José, um homem simples, um moço de Deus, membro pobre da família real de Davi, no entanto, um simples carpinteiro. Se nós fôssemos ouvir hoje quem era José, nós iríamos ouvir aquela expressão que nós já ouvimos por aí: José era um Zé Ninguém. Era isso, José, um Zé Ninguém, um carpinteiro. E no entanto, o Senhor misteriosamente escolheu esse Zé Ninguém e fez dele esposo daquela na qual se cumpririam as promessas de Deus. Fez dele o esposo da Virgem Maria. E mais, fez desse Zé Ninguém o pai, o tutor, o protetor, o guardador de um filho que não era seu filho, mas do Filho de Deus. E vejam, esse Zé Ninguém pôde ouvir da boca do Filho de Deus, do Filho do Pai Eterno, pôde ouvir o Filho do Pai Eterno chamá-lo de Pai. Os pais que estão aqui presentes jamais terão essa graça que José teve. A graça de ter sido chamado de Pai por aquele que é o Filho do Pai Eterno, Jesus Cristo. Então vejam como Deus fez desse homem pequeno, desse Zé Ninguém, como Deus fez dele alguém grande, o grande José, o São José. E Deus o fez grande porque ele disse: sim, faça-se em mim, cumpra-se em mim a tua palavra. E Deus realizou. E depois temos Maria. Maria, então, nem se fale. Aqui a surpresa de Deus chegou ao máximo. Uma jovenzinha pobre, uma virgem sem nome importante, perdida lá nas montanhas do norte da Terra Santa, numa chamada cidadezinha chamada Nazaré da Galileia. E o Senhor Deus dirigiu a ela, lá onde ela estava, naquele lugarzinho de nada, Deus dirigiu a ela uma palavra: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E o Senhor fez-lhe uma proposta que jamais alguém de nós, filhos de Eva, iremos receber de Deus. A proposta de ser a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus, a terra bendita de onde surgirá a raiz de Jessé, o rebento prometido, ela que será a aurora do dia que não se acaba, do dia que não tem fim. É ela que será a estrela que prenuncia o sol eterno, que é Cristo. Uma mulher que foi encontrada por Deus com a graça. Uma mulher que foi preservada pela graça. Ainda no ventre materno, ela foi concebida sem pecado. E Deus realizou grandes coisas nela, porque ela também se colocou à disposição de Deus. Portanto, meus irmãos, nos preparando para celebrar este grande mistério, um mistério tão grande, que ao mesmo tempo se manifestou tão pequeno, vamos preparar também os nossos corações, porque talvez muitos de nós aqui também pensemos assim: quem somos nós? Quem somos nós para receber tamanha graça de Deus? Quem somos nós para ser vistos por Deus? Quem somos nós diante de Deus? Eu sou apenas um pecador, uma pecadora. É isso mesmo, é o que nós somos. Mas Deus quis fazer dos pequenos grandes. Deus quis conduzir a nossa pequenez à sua grandeza. Deus veio e se fez um de nós. Como dizia o apóstolo, ele que não pecou se fez pecado para nos salvar. Ele assumiu os nossos pecados, ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa miséria.
carregou tudo sobre ele, para que nós pudéssemos participar da sua grandeza, da sua salvação, da sua vida divina. Portanto, meus irmãos, o que a liturgia de hoje pede de nós? O que Deus espera de nós? Deus espera que nós dissamos sim. Deus espera o nosso sim a Ele. Deus espera que a gente diga: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, pecador como sou, mas eu estou aqui. Eu me disponho a servi-lo, eu me disponho a entregar a minha vida ao Senhor. E quando Deus vê a boa intenção, a reta intenção, por menor que nós sejamos, como era Davi, como era o Zé Ninguém, como era a Virgenzinha Maria, quando Deus vê a reta intenção do nosso coração, Deus realiza grandes coisas, Deus realiza maravilhas na nossa vida. Por isso, você que talvez se sinta um Zé Ninguém, você que talvez se sinta uma Maria lá de Nazaré, lá de Caçapava, não se menospreze por isso, muito pelo contrário, diga sim a Deus, e Deus vai realizar também maravilhas na sua vida. Diga sim a Deus, e Deus fará da sua pequenez a grandeza da sua bondade, da sua misericórdia, porque a bondade de Deus é sem fim. Por isso, meus irmãos, preparemo-nos para celebrar este grande mistério do Natal, o mistério de um Deus tão grande, que veio ao nosso encontro, fazendo-se tão pequeno. Tudo para nos conduzir a Ele. Assim seja. Amém.